Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, para nossa atividade dessa semana de cidadania, nós vamos ver então o terceiro poder, poder judiciário, certo? Já vimos o executivo, vimos o legislativo e agora vamos ver o judiciário. O judiciário, ao contrário dos outros dois, tem uma divisão um pouquinho diferente. A estrutura dele é um pouquinho mais complexa. A prof trouxe o mais resumido possível para vocês, porque, enfim, a gente também não está fazendo direito, né? Não estamos fazendo faculdade para saber exatamente como funciona cada coisa super detalhada. Então, eu trouxe mais por cima mesmo daquilo que realmente é interessante para todos nós sabermos como cidadãos, certo? Então, qual é a grande diferença dele? Tanto o executivo quanto o legislativo, nós tínhamos a divisão país, estado, município, certo? No judiciário, não. Nós vamos ter a primeira, a segunda e a terceira instância, que é uma coisa que a gente ouve bastante às vezes no jornal, na reportagem, né? Ah, passou na segunda instância, passou na terceira instância. O que é isso? A primeira instância seria uma questão mais estadual, vamos dizer assim, estadual e municipal. Então, é feito um julgamento pelos juízes dessa região. Se por acaso a pessoa não concorda com o que aquele juiz sentenciou, o que ele decidiu, vamos dizer assim, né? Ela pode entrar com um recurso e esse processo vai passar para a próxima instância, no caso, a segunda instância. Então, outro juiz vai avaliar o que aquele primeiro juiz fez. E, de novo, se por acaso ainda assim tiver desavenças, não for feito um acordo, aí sim vai ser passado para a terceira instância, né? Então, é essa que é a dinâmica. E o judiciário também, ao contrário do legislativo e executivo, ele precisa ser contatado para ele entrar em ação. Como assim? Então, o judiciário ele não vai lá e faz o que ele bem entende. Alguém tem que criar uma ação e mover ela para o judiciário para aí sim o judiciário iniciar esse processo. Então, ele tem que ser contatado, como se alguém tivesse que ir lá e chamar ele para ele entrar em ação. Além disso, ele é dividido em matérias. Como assim matérias, professora? Matérias que nem a da escola, assuntos para serem tratados. Então, nós temos como se fosse um judiciário para cada tipo de assunto. Então, nós temos, por exemplo, a matéria penal, que é o quê? Dos crimes, quando alguém faz uma infração à lei penal. Depois nós temos civil, que é o quê? Que remete a uma coisa civil, uma coisa popular. Então, às vezes, situações entre pessoas. Eu processo você porque você fez uma coisa que eu não concordei e tudo mais. Civil. Trabalhista, que é relações de trabalho. Então, eu vou entrar um processo contra o meu chefe, contra a minha empresa, alguma coisa nesse sentido. Trabalhista. Eleitoral, quando tem alguma coisa em campanhas, né? Que vai ter algum processo dentro das campanhas eleitorais, dentro da votação em si. Então, o assunto, a matéria, né? Eleitoral. Militar, que é em relação aos militares, as coisas que acontecem ali entre eles. E federal, que a gente está falando aí do Supremo Tribunal Federal, que a gente também escuta bastante, tá? Então, cada uma dessas matérias vai ter um Tribunal Supremo sobre cada uma delas. Né? Então, todas elas estão em todas as instâncias e o Supremo Tribunal Federal é que comanda todos eles, né? Então, como a prof já disse, ele é um pouquinho mais complicado. A estrutura dele é um pouco maior do que a dos outros poderes, tem muito mais categorias, enfim, é um pouquinho mais complexo. A prof botou um vídeo para vocês ali no nosso formulário, né, no nosso questionário, que explica bem certinho tudo isso que eu falei, de uma maneira um pouquinho mais visual. Então vocês conseguem ver isso um pouquinho melhor e entender um pouquinho melhor também. Nós temos um texto explicativo super importante. Leiam esse texto também, façam as anotações de vocês ali sobre as questões trazidas, porque no formulário, no questionário, algumas respostas estão no texto, tá? Tanto no vídeo quanto no texto. Então, tanto um quanto o outro vão fazendo ali as anotações de vocês conforme vocês forem vendo, certo? Então é isso, gente. Essa é a nossa matéria da semana. Um pouquinho mais complicadinha. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem mandar mensagem, entrar em contato, que eu vou esclarecendo vocês no que for possível. Certo, gente? Um beijo, uma boa atividade para vocês e uma boa semana.